A própria Escritura, ela ensina que seus escritos, com certeza, são todos inspirados divinamente e não apenas parte. Além disso, extraímos 4 grandes objetivos de sua inspiração. E aqui eu quero chamar a atenção para a importância desses 4 grandes objetivos. Primeiro, a Bíblia ela é proveitosa para instruir. Logo, este objetivo de instruir é para educar homens rebeldes a viver para Deus segundo a sua vontade. Amém? Contudo, cabe ainda ressaltarmos que esse educar não é por meio da força e nem violência, mas pela capacitação do Espírito Santo, como lemos em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Segundo, ela é proveitosa para repreender. O que nós vamos observar? Que ela é proveitosa para repreender. Assim, o homem que é instruído na palavra de Deus, mas não obedece à palavra do Senhor, seguramente precisa ser o quê? Repreendido através da autoridade da Escritura em Cristo, no poder do Espírito Santo, para se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Por isso que ela tem autoridade para repreender. E quando nós somos repreendidos, né, pela palavra de Deus e pela autoridade que a Escritura e o Espírito Santo capacita outros servos para nos repreender, demonstra o quanto Deus nos ama, porque a palavra de Deus diz que Deus só repreende aquele a quem Ele ama. Amém? Então, se nós temos errado e temos sido repreendidos, corrigidos, é o sinal de que Deus nos ama. Ele não nos quer que continuemos no caminho do erro. Por isso que é preciso nos arrepender, como João escreveu em sua primeira epístola. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, o terceiro ponto aqui, que a palavra de Deus ela é proveitosa para corrigir. Primeiro, ela repreende e ela vem com a correção. Então, o homem que é repreendido pela palavra do Senhor Deus, certamente está precisando de quê? De correção em determinada área da sua vida, em certos comportamentos. Afinal, Deus nos ensina para a obediência. Logo, a correção é uma atitude de Deus aos seus filhos, a quem Ele ama, como lemos em Hebreus 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo a quem aceita como filhos. Então, quando você for repreendido, quando você for corrigido pela palavra de Deus, receba, arrependa-se humildemente e busque o perdão do Senhor, porque Ele lhe considera como um filho. Se Ele não te considerasse, se Ele não nos considerasse como filho, Ele nos deixaria da forma absoluta, como nós quiséssemos. Mas Deus não quer que vivamos assim. Deus quer que vivamos em santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, a quarta é que a Bíblia ela é proveitosa para ensinar. A Bíblia deixa o homem apto a ensinar as verdades nela contidas. Assim, antes de o homem ensinar as verdades imutáveis de Deus, certamente precisa ser instruído nelas e ser repreendido em seus pecados e, neste último caso, ser corrigido para ensinar a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Então, veja como que é maravilhosa a palavra de Deus. Ela nos traz todos esses aspectos para que nós sejamos o que? Um instrumento nas mãos de Deus para falar sobre a justiça dele, que é a pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo, como lemos que Cristo é a justiça de Deus em 1 Coríntios, capítulo 30.